Olá, pessoal, boa noite. Oi, Tudo Beto, bem? tudo bom? Alexandre, tudo bem? Boa noite. Tudo em ordem? Boa noite. Tudo jóia aí? Tudo bom por aí? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom. Tô aqui, a iluminação. Ah, a Lara preparou tudo aqui Fica... para mim, fez meu cenário aqui já hoje, ó. Tá tudo organizado. É, esse negócio é incrível, né? E aí, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Quer esperar um pouquinho o pessoal entrar? Vamos. Vamos falar de Eu dinheiro, tô né? sem fone, eu tô sem fone, tá dando para ouvir bem? Não, tá dando. Se você quiser, se tiver fácil aí, mas se não, não tem problema, tá dando para ouvir sim. Tá, eu vou aproximar um pouquinho mais a câmera e subir aqui o negócio. Peraí, para ficar no jeito aqui. Acho que melhorou um pouquinho. Tá bom, tá melhor. Precisa pegar a Lara para fazer a consultoria do seu ambiente aí. Ela cheia de colocar o Assessor tripé, estratégico põe luz, de põe. live, né? Fica bom, né? Tá, tá contratada já. Alexandre, aqui tabu falar de dinheiro aí, hein? Hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né? Ainda mais hoje, né? Que voltou a preocupação com a pandemia. O bicho pegou no mercado hoje, hein? Eu estava lendo uma matéria essa semana sobre a recontaminação, né? Tá acontecendo a segunda onda e tudo isso agora, e abalou todo o mercado aí de novo, né? É. É um cenário que ninguém sabe o que vai acontecer, na verdade, né? Então é muito complicado, né? É tudo muito novo para todo mundo, né? Importante a gente falar, né, Alexandre, porque a gente também tem um tabu, né? Quando a gente vai falar de dinheiro, e até antes da gente começar propriamente a falar de dinheiro, de finanças, que a gente cresceu escutando falar que dinheiro é sujo, que a gente não pode trabalhar por dinheiro, né? Que no Brasil, principalmente, que a gente escuta muito de que corrupção, quem tem dinheiro é porque é corrupto. Então a gente precisa dar uma trabalhada em relação a isso para que a gente consiga realmente, né, ir em busca dele e ser bom para a gente, né? Na verdade, isso é interessante, né, Beto? Acho que fazendo um link com tudo que está acontecendo hoje, a pandemia mostrou duas faces, né? A face da saúde e a face do dinheiro, né? E mostrou que o quanto somos dependentes desses dois fatores, né? E então acho que é uma coisa que a gente vive num mundo capitalista, não tem como ser muito diferente. E o dinheiro é a diferença entre a gente sobreviver ou não, né? Não tem, não tem que ter receio de falar sobre dinheiro, não tem que ter receio de achar que às vezes o dinheiro não é justo, né? Enfim, mas ainda existe uma tendência as pessoas rejeitarem a questão do dinheiro, né? Acho que isso é um pouco psicológico e eu atendo bastante gente aí que não sabia lidar com essa questão e acabou que em algum momento a gente tem que parar para pensar nessas coisas, porque a nossa vida é movida a isso. Se a gente quer viver bem, tanto como saúde e financeiramente, a gente depende do dinheiro, né? Então é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Afinal, a gente acorda cedo, trabalha o dia inteiro, trabalha muito para ganhar o dinheiro e às vezes ali na frente a gente ignora tudo isso e maltrata o dinheiro, né? No sentido de não dar valor para aquilo tudo que a gente faz, que é o maior esforço da nossa vida, né? A gente trabalha mais até do que convive com nossa família. Então é um assunto aí que não dá para deixar de fora da pauta de ninguém hoje. Olha, então, como vai ficar gravado a live, o pessoal vai entrando aos poucos aí. Vamos começar?
Então, primeiro, Opa, queria te agradecer, né, pelo convite. Eu faço questão de, antes de você se apresentar, falar o prazer e o divisor de águas que foi ter você na nossa empresa. Posso falar particularmente na nossa vida, minha, da Maísa e da Lara aqui de casa. E não falo só por mim, que outros amigos que também me apresentaram o seu trabalho, me apresentaram você, também são muito gratos. E veio num momento crucial, né? Algumas mudanças que nós fizemos dentro da nossa empresa, foi uma sugestão sua, que no primeiro momento parecia uma coisa muito difícil, ou que a gente ia, nós mesmos fomos criando alguns obstáculos aí, a gente viu que foi fundamental para a nossa empresa sobreviver e sobreviver bem diante de tudo isso que a gente está passando, né? Então eu fiz questão de convidá-lo e agradeço muito você ter aceito, para que as pessoas que estão assistindo a gente possam entender a importância de você ter uma gestão financeira e uma saúde financeira dentro da empresa e até a gente como pessoa física, porque nós, quando nós nos formamos na faculdade, em qualquer, menos administração e economia, né, nós não temos um preparo financeiro para nós sermos gestores, né? Então, quando me formei num curso muito técnico. E ao longo do tempo, a gente foi administrando, mas com muitos erros. O que não é ruim, mas é muito sofrido. Então, quando a gente tem um especialista do lado, a gente consegue ter é muito mais suave esse andar da empresa, né? Então, vou deixar para você se apresentar aí agora. Pode ir. tá bom, vamos lá. Eu agradeço aí, Beto, a confiança. Eu acho que eu também estou numa nova fase da minha vida, onde o meu foco, teoricamente, não é atender empresa, mas eu acho que em alguns momentos, antes de atender a família, né, o indivíduo, a gente tem que separar o que é empresa e o que é pessoa, né? Então, a gente começou por esse lado aí com vocês, que graças a Deus está dando bastante certo. Mas eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu sou do Botucatu, né? Enfim, eu sou economista, me formei na PUC em São Paulo. Trabalhei 10 anos só em São Paulo e em 2004 eu vim embora para o interior, buscando uma qualidade de vida maior. Fui para esse mercado financeiro pesado, né? Que eu falo que mexer com investimento de risco e tudo mais. Em 2008, na crise americana, eu conheci na época o pessoal da XP. Aí, durante 10 anos ali eu atuei com eles, basicamente só no mercado de investimento, tá? E durante esses 10 anos aí foi uma experiência muito boa. Vi uma empresa sair do zero praticamente. Acredito que muitos que estão nos ouvindo devem conhecer hoje a XP. E vi muitos acertos, vi muitos erros, pude aprender com isso. E em algum momento ali, quando o Itaú entrou como sócio da XP, eu resolvi ter uma carreira solo, assim, porque eu vi que o investimento ele é uma parte de um todo, né, que é o planejamento financeiro. Dentro de uma estrutura que você pensa, o investimento ele é o final da esteira, vamos dizer assim, né? E eu acho que dentro desse processo de planejamento, quando você entende o todo, né, talvez como um médico vai fazer um check-up, né, você entende o todo é muito melhor do que você entender só um exame de sangue, por exemplo, né? Você não entende o contexto da família, os hábitos e tudo mais. Isso é muito parecido na minha área de planejamento financeiro. A gente entende tudo que cerca uma família, um indivíduo. Você, inclusive, consegue dar um auxílio muito maior e mais efetivo na questão do investimento, né? Mas, então, e aí eu resolvi sair e montar uma empresa independente de todo mundo, eu não tenho vínculo com banco, com instituição financeira alguma. De novo, fazendo um paralelo com os médicos, né? Como se tivesse saído do plano de saúde, né? Então, a gente consegue atender com uma qualidade maior, lógico que isso tem um preço, né? Mas de uma forma que a gente enxerga o cliente como um todo, né? De novo, mas de uma forma muito mais
personalizada, né? Coisas que talvez os bancos e mesmo uma XP, todas essas casas de investimentos não conseguem ir a fundo na questão dos clientes, né? Então, isso para mim também foi uma experiência nova, lógico que baseado naquilo que eu vivi, né? Muitos anos, aí, 15 anos, e conseguir trazer um novo modelo de negócio, né, para as pessoas. Que, graças a Deus, nós estamos participando dele, né, Lê? É verdade. Vocês estão no game junto aí. No game junto. Mas de uma forma muito tranquila, né, Beto? Eu tinha muita insegurança, Lê, quando falava de investimento, porque, como eu disse, não tinha experiência nenhuma e ao longo da vida eu sempre ouvi falar que a única coisa que era bom guardar era a poupança, né? Então deixa na poupança, aquela coisa, né? Que é seguro, que ninguém pega, enfim. E no pouco tempo que a gente está junto, que praticamente um ano e meio, mudou muita coisa para a gente, né? Então a gente conseguiu pensar já um plano futuro, um plano universitário para minha filha, então também um plano de previdência privada rentável, que não é aqueles tradicionais que você vai no banco e vai depositando o seu dinheiro, né? E com segurança, isso que é mais importante, sem arriscar, né? Tem gente que tem um perfil mais arriscado, também pode fazer, mas eu particularmente sou um pouco mais conservador, então estou bem tranquilo, assim. Isso é bom, acho que quando a gente passa por esse processo, né, é um divisor de águas e hoje eu tenho certeza que o caminho é esse, né? Eu vejo tudo que eu vejo no mercado hoje, eu falo, acho que realmente eu estou na direção certa, né? Porque quando a gente não tem um viés de empresa, enfim, quando você olha para o cliente antes de olhar para o todo, né? Eu acho que isso é o que faz a diferença dentro de todo esse processo. Então, isso acho que no Brasil a gente não tem a cultura, né, Beto? Como você falou hoje, 90% das pessoas ainda investem em poupança. Chega até a ser normal, lógico que dependendo daquilo que o investidor faz, chega a ser normal, entre aspas, mas você não pode deixar o seu futuro atrelado a um rendimento que hoje paga quase zero, né? Então, seria insano pensar que o dinheiro não deve ser bem tratado também na questão do investimento, né? Não é bem tratado, é você entender um pouco mais, ter um pouco mais de educação financeira, para que você abra um pouco os seus horizontes, né, em relação a tudo que existe no mercado. Não é fácil, né? Ninguém nasceu financista, ninguém foi educado financeiramente no Brasil, mas é um projeto que tem que colocar em prática, porque a gente não pode terceirizar nosso futuro para um banco, para uma instituição financeira, que a gente não pode deixar de cuidar do nosso futuro, né? Então, hoje mais ainda, porque o governo, depender do governo de uma aposentadoria, chega a ser talvez até uma responsabilidade, né? Porque o governo cada vez mais vai pedalando e talvez quando a gente tiver nossos 65, 70 anos, a gente vai se aposentar do governo lá pelos 85, 90, né? Se a gente viver até lá. Então, essa questão de ter que começar a fazer alguma coisa diferente, que dá trabalho, que pode parecer chato, cansativo, e que muita gente acha que não, lá no futuro eu penso nisso, né? Pelo contrário, tem que começar a pensar desde já. Ale, a gente vai deixar as perguntas aí ao longo da nossa aula, depois no final a gente responde. A Solange aqui tá perguntando se é bem bacana a gente acumular, né? A gente é mais legal acumular ou é melhor realizar sonhos, né? A gente a gente viver, né? A gente viver mais, mas a gente também tem essa, infelizmente no Brasil a gente tem que optar em alguns momentos, né? A gente não consegue por conta dessa instabilidade econômica, até acho que a gente podia entrar nisso, Ale, se não for ruim para você, esse cenário político, financeiro atual.
que a gente em alguns momentos tem que escolher, né? Ou a gente tem que guardar, ou a gente tem que fazer uma viagem, ou a gente guarda, ou a gente troca o carro. Então, não sei se você puder falar alguma coisa aí Acho- pra gente. então vamos lá. A gente está vivendo um momento muito peculiar, econômico e político, né? Eu não vou discutir política, enfim, é uma coisa que hoje não dá para a gente perder mais tempo com isso, senão a gente fica maluco, né? E não vai levar nada, assim, dentro de um contexto aqui que não é o foco hoje, né? Mas que e isso está influenciando a questão do dinheiro também, né? A política influenciando a economia, influenciando dólar disparando, bolsa caiu, subiu, começa a cair de novo, uma loucura, né? Mas mostra de novo que a gente tem que começar a colocar no papel as coisas, já respondendo antecipadamente a pergunta da Solange, realizar sonhos agora ou guardar dinheiro. Eu acho que tudo tem um bom senso, né? Nem 8 nem 80. O que é o realizar sonhos? O realizar sonhos são projetos de vida e que custam dinheiro, né? Então, se eu não me preparar para realizar sonhos, talvez eu não realize os meus sonhos, né? Eu não sou a favor, nunca fui a favor daquela questão de que a gente tem que guardar, guardar, guardar e não sair para viajar, não sair para curtir com a família, pelo contrário. Mas eu acho que tem que ser feito tudo isso dentro de um bom senso, né? De pensar que o futuro vai chegar, a conta vai chegar. Quando eu falo isso, hoje eu atendo casais de alta renda, vamos falar assim, na casa dos 70, 75 anos, que às vezes não tem, o que eles ganham não é suficiente para suportar o custo da família, tá? Por algum motivo que não vem ao caso, mas às vezes ajuda um filho, o plano de saúde depois de 70 anos fica caríssimo. Uhum. Eu já tenho esse casal, por exemplo, queria fazer um plano de saúde nacional de qualquer empresa, custa 8, 10 mil reais. Então, o que eu falo, como a gente não pode negligenciar um fato que vai acontecer, que nossa geração vai viver muito e a gente corre o risco de viver até os 100 anos. Uhum. Então, o que é aproveitar a vida, né? Eu conheço gente que com 60, 75 anos tem uma saúde de gente de 40 anos, e que está aproveitando a vida do mesmo jeito. E com dinheiro, né? E há outros que têm 65, 70 anos que não têm dinheiro para aproveitar a vida e já está ali, não sabe de onde tirar mais, né? Então, é um conceito que a gente tem que pensar que hoje, acho que a idade nossa vai influenciar muito nas nossas decisões e a gente tem que pensar que nós, numa condição normal, nós vamos viver muito mais do que nossos pais, talvez. E para chegar lá na frente, pagar os custos nossos de vida, de viver bem, né? Viver bem custa caro, né, Beto? E, e viver bem é viver com saúde, poder continuar viajando. A gente vai ter mais gastos com farmácia, com restaurante, a gente vai querer comer bem. Enfim, então viver a vida bem, a gente vai querer viver até o final se a gente chegar bem de saúde, né? Wale, Então, fazendo um link do que você falou antes sobre de terceirizar a responsabilidade com o dinheiro, eu falo que dentro da academia é a pessoa que chega e fala que ela quer ser emagrecida. Ela não quer emagrecer, né? Ela não quer treinar, ela quer só perder peso. Então é a mesma coisa, quer que o dinheiro venha sem, né, sem nada, né? muito é o esforço, né, Beto? Eu acho que você vive isso todo dia. Se eu quero estar bem de saúde, eu tenho que fazer um esforço para chegar lá na frente bem. Eu não posso falar, não, eu vou aproveitar, vou comer churrasco todo dia, vou fumar, vou beber e achar que eu vou chegar bem nos 60, 70 anos, 80 anos. Pode acontecer? Pode. Pode dar algo errado? Pode dar Pode algo muito também. errado. Então, essa questão que eu falo, o dinheiro, essa relação com o dinheiro é uma relação de você manter a saúde, manter a atividade profissional, a cabeça funcionando, né? Eu conversei hoje com uma pessoa que fala, não, Alexandre, eu tenho 30 anos, eu quero chegar nos 50, quero não fazer mais nada na vida.
Falei, tá, e se você viver até os 100 anos, né? Você vai ter mais 50 anos pela frente para não fazer mais nada na vida, né? Será que é um dilema, né? Eu acho que hoje uma pessoa de 50 anos é um jovem de 30 anos e se a gente voltar 30 anos atrás, né? As pessoas estão correndo maratona, fazendo Ironman, né, que chama, né? É. E estão dando pau na moçada de 30 anos, né? Desculpa, que eu falar. Mas Alexandre, a gente vê a perspectiva da população brasileira aumentou muito, né? Principalmente nessa última década agora, né? E uma grande preocupação, você pode falar muito financeiramente, muito mais com propriedade do que eu, mas é que a população vai envelhecer sem saúde. Então é uma população que não está se preparando e as doenças do nosso cotidiano, simples, que a gente consegue tratar com medicamento, como pressão alta, diabetes, obesidade, que ao meu ver, é o maior dificuldade que nós vamos encarar com a população brasileira no futuro é a obesidade, né? Que é o que os Estados Unidos já vem vivendo nesses últimos 15, 20 anos aí. E, e eu acho que você envelhecer, você ficar mais velho, sem saúde e ainda sem dinheiro, bom, aí é muito mais complicado, né? É muito mais complicado porque a gente pode ter que depender de alguém. Então, talvez transferir responsabilidade para os nossos filhos e cuidar da gente. Eu acho isso um pouco complicado, né? Eu acho que hoje o que eu imagino é muita gente falar a gente tem que guardar dinheiro para os filhos. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que guardar dinheiro para a gente não transferir a responsabilidade para os nossos filhos e terem que cuidar da gente. Uhum. Atendo também a família que cuidam dos pais, cuidam, enfim, que gastam facinho, 10, 15 mil reais por mês, 20 mil reais, isso aqui no interior. Você imagina isso em São Paulo, né? Uhum. Então, o que eu falo, como que eu posso pensar, se a gente quer, mas chegar lá na frente e não tem nada, né? Depender da sorte, às vezes, né? Eu acho que é um pouco, não sei se egoísta, mas com a gente mesmo, né? Ou falar, né? Sei lá, às vezes com os nossos filhos, né? Às vezes, de não dar uma alternativa, não ter uma alternativa, né? Ale, eu queria que você fizesse uma ponte para a gente rápido, falando do que foi, né, rapidamente para você, como você estava enxergando isso antes dessa pandemia e agora nesse momento, né? Mas antes eu queria falar aqui que o depoimento daqui de um grande amigo meu, o Anderson França, falando que você é um profissional excelente aí, Um abraço pro Anderson. Inclusive foi ele que me apresentou a você, né? Eu sou ruim de câmera aqui, não vai ficar tirando sarro de mim depois, Anderson. Ele está falando aqui da sua experiência. Olha, e como que nós vamos agora trabalhar a partir de agora? Como que nós vamos enxergar agora esse mercado? A partir dessa crise, o que você está achando aí? Tá. É o seguinte, Beto, o momento nosso econômico é muito ruim, o Brasil, né, como todo mundo, despencou pelas tabelas, vai ter recessão, muitas empresas estão fechando, outras vão fechar ainda, é um momento muito difícil, né, economicamente falando. Mas vai passar, é mais uma crise. Eu acho que para o brasileiro a gente já está acostumado, acho que a gente está um pouco na frente dos outros, porque a gente já vê isso a nossa vida inteira. A gente acabou de sair de uma recessão naquele período de transição do governo Dilma para o Temer. Então, vamos falar assim, não é novidade, porque faz 2, 3 anos, né, que a gente viveu isso. Lógico que esse ano vai ser pior, mas o brasileiro ele é bastante perspicaz, né? A gente acaba que sempre se virou nos 30 e vai continuar se virando. E, num segundo momento, a gente vai ter uma recuperação muito forte da economia. Porque depois de um tombo grande, você chega no fundo do poço e começa a se reerguer, né? Então, o ano que vem, todas as projeções, não só para o Brasil como no mundo, é que com a chegada de uma vacina, de alguma solução para o vírus,
a economia do mundo volte a girar muito mais forte o ano que vem, né? Uhum. Ao passo que as projeções de Banco Central, de tudo, é um crescimento de 3 a 5% para a economia em 2021, que é muito maior esse crescimento do que estavam projetando antes. Uhum. Né? Então, acho que esse ano vai ser bem dolorido, assim, economicamente, para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, nós vamos sair dessa, não tem como. Nenhum país vive em recessão constantemente, entendeu? Muito mais do que um ano, né? É difícil. Então, eu acho que eu tenho uma visão mais otimista. Lógico que precisa ser feito muita coisa na saúde, na economia, enfim, reformas. Mas eu acredito que lá, o Brasil não vai, é um país muito promissor ainda, né? O mundo depende bastante do Brasil hoje, né? O Brasil alimenta o resto do mundo hoje, então não tem interesse de ninguém que esse país vire uma Venezuela de repente. Então isso não tem como acontecer isso. E eu falo que o mundo, se o Brasil virar uma Venezuela, o mundo começa a passar fome, praticamente. O Ale, Porque você você tem falou uma... sem cortar, mas essa questão da recessão e depois da gente conseguir se reerguer, né? Quando a gente começa a estudar um pouquinho a questão também de como a gente passou nos outros períodos, não só a parte financeira, né? Eu falo pela minha profissão mesmo. Alguns momentos que nós passamos há 15, depois 5 anos atrás, e agora, e o que a gente espera. Então, é sempre um movimento de ciclos, né, que a gente vê. Então, a gente vê que é um ciclo de contração e um ciclo de movimentação, de expansão. Então, contração e expansão. Então, esse movimento, assim, a gente sofre, depois dá aquela curtida. E sofre, dá aquela curtida, né? Não sei se acha que vai ser assim também. Eu acho que tudo na vida a gente vai continuar vendo isso. E eu acho que por isso que nos momentos bons agora, as pessoas vão começar a pensar mais em se planejar, talvez para um momento ruim ali na frente. Uhum. Porque essa daqui doeu bem, né? Para todo mundo. Ninguém esperava, né? Por isso. Eu falo, doeu, pegou as pessoas de surpresa, né? Muita gente simplesmente deixou de produzir, deixou de ganhar da noite para o dia, praticamente. Então, e muita gente não estava preparada para isso. Por isso que eu falo que o planejamento é importante, porque quando você tem um bom planejamento, por exemplo, quem tinha reserva de emergência durante essa crise passou batido, Uhum. está lá em casa tranquilo, né? Não, continua aí o lockdown, né? Deixando o pau torar para os outros, né? A pessoa está sossegada. E isso é planejamento, né? Por que você tem um empresário que consegue passar muito bem durante a crise, que tem caixa para 2, 3 anos, e aquele empresário que no outro dia já não tem dinheiro para pagar o funcionário, não tem dinheiro para pagar a conta? Então, acho que esse fato, e isso eu tenho certeza do que eu estou falando, porque a procura por educação financeira durante a pandemia cresceu violentamente. Pessoas começaram a falar, poxa, o que eu faço daqui para frente, né? Porque não dá mais para ter aquela vida louca, trabalha muito, ganha bem e gasta bem, né? Uhum. Chega até a gastar mais do que ganha. Então, acho que daqui para frente foi tão doído que essa questão financeira vai ficar na cabeça das pessoas, né? Para que as coisas voltarem a funcionar, a máquina girar de novo, com certeza muita gente vai se preocupar mais sobre a sua vida financeira, sobre enxugar um orçamento doméstico, começar a montar reserva, porque eu acredito que ali na frente a gente vai se deparar com outra crise, pode ser um outro vírus, pode ser outro lockdown, que talvez vai ser muito mais rápido do que foi esse, porque daí vão fechar o mundo da noite para o dia, mas assim, a gente tem que estar preparado, né, Beto? Eu falei, o mundo ele é de ciclos, como você falou, né? O tempo bom e o tempo ruim, e no tempo bom a gente brinca dentro do planejamento que você tem que consertar seu telhado quando faz sol, né? E não quando chove, né? Senão a chance de se matar é muito mais fácil. Ô, Então, Alexandre, eu acho que você acabou de até responder uma pergunta aqui da Maria, que ela está falando, na situação atual, e com o tanto que nós perdemos, e que muita gente está vivendo no limite, como é possível planejar
e manter alguma reserva financeira, né? Mas acho que é basicamente o que você está falando, né? Eu acho que é ótima pergunta. Eu acho que uma forma de começar o planejamento é entender sua vida financeira. O que é entender sua vida financeira? Primeiro, assim, olha, o que eu ganho e o que eu gasto. Né? Eu falo fazer conta de mais e menos. Muita gente não fazia e não faz, né, Beto? Uhum. Eu conheço profissionais liberais que não sabem quanto ganham. Imagina quanto gastam, sabe menos aí. Então, colocar, mas é chato, tem que colocar no papel. O chato é não ter dinheiro na hora certa, entendeu? Na hora que precisa. Acho que isso é mais chato, né? Eu brinco que eu nunca vi alguém reclamar que tinha 100, 200, 500 mil, 1 milhão na conta. Né? Fala, puxa, que esforço que eu tive que fazer. Tem R$ 1 milhão na minha conta, que coisa chata. Eu nunca vi isso, ninguém falar isso. Ah, mas demorou 20 anos. Tá bom. Não existe almoço de graça, né, Beto? É. Então, acho que você, para começar a fazer um planejamento, começar a ler como que é o meu orçamento, colocar no papel, numa planilha, colocar os gastos, enxergar o seu custo de vida, uma média de gastos durante o ano, mensal, né? Porque isso você vai montando durante o ano, né? Não adianta pegar os gastos agora de junho e falar, eu gastei 10 mil em junho, sendo que em janeiro eu gastei 20, 30, porque tem PVA, escola de filho, matrícula, aí tem que ser uma média durante um período, né? Não adianta eu tirar uma foto só do mês, esse mês de junho, porque muita coisa que eu já paguei ficou para trás. Uhum. Né? Então, fazer o orçamento é fazer uma coisa mais elaborada, que você pelo menos conheça e fala assim, olha, isso daqui eu acho que eu estou gastando mais, isso daqui é supérfluo, isso daqui não é, enfim. E começar a tomar decisão. Uma vez que você faz isso, você vai ver se o que você ganha e o que você gasta ou está empatando, ou está tendo lucro ou prejuízo. Uhum. Uhum. Eu falo, ninguém vive. Se você dá prejuízo, né, se sua vida, o Beto SA, se o Beto SA dá prejuízo, Beto, você vai quebrar, né? Não tem segredo, né? Se você insistir no prejuízo, você vai quebrar. Então, acho que isso que as pessoas têm que ver, né? Você já viu uma empresa que trabalha o tempo inteiro no prejuízo? Vai quebrar, né, Beto? Então, o que eu falo, por que uma empresa grande, vamos imaginar que, sei lá, vamos imaginar uma que tem em Botucatu, Embraer, tá? Gigante. Você imagina que a Embraer não sabe onde vai a canetinha para cada setor que eles mandam? Né? Com certeza eles têm um controle de custo absurdo, né? Então a gente fala que essa... E por quê? Porque eles não podem dar prejuízo. Um ano ou outro pode acontecer por algum fato, tudo bem, mas assim, ao longo da vida dela, para sobreviver, ela tem que dar lucro, né? E eu acho que trazendo isso para a nossa vida é a mesma coisa, né? A gente tem que dar lucro também, como indivíduo ou como família. E não, Ale, fecha as portas e vai fazer coisa da vida. nós vamos falar aqui, já era o nosso próximo tema, acho que a Solange copiou a nossa planilha aqui da conversa, e ela está perguntando sobre a taxa Selic, né, que a gente também queria conversar, mas só para acrescentar e poder contribuir um pouquinho com o que você falou, levando para a experiência da minha profissão, né, que você falou que ninguém trabalha sempre dando prejuízo e ninguém trabalha no vermelho e com essa insegurança, né? Nós vimos agora com essa pandemia, infelizmente, alguns colegas que trabalham com educação física, que têm academia, acabaram fechando, né? Não aguentaram, né? E nem por conta, foi por conta da crise mesmo, o negócio estava andando, o pessoal trabalhando legal, profissionais competentes, mas além dessa coisa de não organizar uma situação de emergência, um caixa, tudo, nós, profissionais de educação física, trabalhamos muito não vou falar que é informalidade, mas sem o profissionalismo que nossa profissão pede, né? Então agora nós vimos a necessidade da gente, sim, exigir do nosso conselho alguns benefícios e algum apoio que não é dado, né, nesse momento, e principalmente nós nos olharmos como empresa, né? Mesmo que eu tenha uma MEI, né, não é o nosso caso, a gente consertou bastante coisa que a gente precisava dentro do Espaço Elo com seu auxílio, mas muita gente que tinha MEI ou que não tinha, ou as academias que são empresa, mas que trabalham o personal ou trabalham o professor por hora, sem vínculo, esses profissionais hoje foram deixados a ver navios, porque não estão tendo aulas coletivas, não estão tendo aulas de lutas, por exemplo, e esse profissional não é mais requisitado, e ele não tem vínculo com a empresa.
Então, ó, eu te pagava R$ 50 a hora a aula, não está tendo aula, você fica na sua casa. Então é hora, É, né, para os colegas que estão assistindo também, da gente olhar com um pouco mais de atenção essa coisa do profissionalismo dentro da educação física, né? é. Eu acho que todas as áreas, né, Beto, que eu falo, a nossa vida a gente tem que olhar com mais profissionalismo, né? Justamente por isso. Só sobrevive quem está organizado, quem está planejado, né? Quem tem tudo dentro das regras, né? Porque você viver na informalidade é muito complicado, né? Dentro do cenário de empresa. E é o que eu falo, às vezes uma empresa organizada, num momento como esse, consegue se capitalizar no banco, consegue um empréstimo. Quem não tem não vai conseguir nem socorro do banco, porque não É. tem histórico, não tem CNPJ, não tem nada, né, Beto? Então, acho que isso daí é o que pegou. E quem sobreviver é quem vai colher os frutos lá na frente, na sua área, na minha área, na área de alimentação, na área de música, enfim. Quem sobreviver vai colher os frutos, porque boa parte dos concorrentes vão fechar as portas, né? Então, de novo, isso serve para todos na área nossa financeira, mais ainda, né? Então, eu quero ter o Alexandre S.A. lá na frente tem uma receita passiva, uma renda passiva, sem depender única e exclusivamente do trabalho, eu vou ter que me esforçar. Como né, na parte física, eu não vou ficar em forma um mês, né? Não existe milagre. Como eu te disse, a mesma coisa na área financeira. Ninguém vai ficar rico. Aquela historinha da nossa amiga Betina, o ano passado, né? Transformar R$ 1.000 em 1 milhão em um ano. E isso é importante, Beto. Acho que já pegando o vínculo com a taxa Selic, que a gente tem hoje uns juros no Brasil, né? O nosso juros se chama taxa Selic, de 2,25% ao ano, que esse juros é o que baliza a rentabilidade do investidor dentro de um investimento sem risco, tá? Então, você imagina que esses juros, em 2016, chegou a 14,75% no ano. A gente hoje tem 2,25%, né? Em 3 anos mudou tudo, 3 para 4 anos mudou tudo. Então, muita gente me questiona, mas assim, vale a pena guardar dinheiro? A questão é sim, vale a pena, porque você não precisa ficar atrelado a uns juros de 2,25% ao ano. Você conhecendo um pouco de mercado, você tem muitas outras opções que ao longo dos anos vão te entregar muito mais do que isso. O que não pode, o que eu vejo e eu fico inconformado ainda hoje, esse monte de gente que cai em armadilha, coisa de picaretagem, ganhe 3% ao mês numa plataforma de Bitcoin, 3% ao dia, né? Dentro de uma plataforma de Bitcoin, que ninguém sabe direito o que é Bitcoin, aí a pessoa acredita que 3% ao dia é real, e não é real, né? Estou falando 2,25% ao ano, como que alguém vai ganhar 3% ao dia? Não existe, né? E por incrível que pareça, o brasileiro é muito mal acostumado, porque a gente quer ficar rico rápido. Ninguém quer fazer plano. Ah, mas o que o Alexandre está falando, eu vou demorar 20 anos para ficar rico. Pode ser, mas assim, é melhor começar a pensar nisso do que chegar daqui a 20 anos, como eu ouço hoje de muitos dos clientes que eu atendo, de novo, na faixa de 55, 65 anos, que olham para mim e falam, Alexandre, por que eu não comecei antes, né, a fazer isso? Não é porque ninguém me orientou, né? Não existia, lógico, mas as pessoas se arrependem de não ter começado antes. Entendeu? Como esse casal que eu atendo, que tem 75 anos, eles falam para mim, Alexandre, se a gente viver até os 100, os dois estão trabalhando ainda, dá tempo, tem mais 25 anos pela frente. Olha que loucura, né, Beto? Então, o que a gente tem que ter, só para finalizar, a ciência que não é fácil, nada é fácil. Ganhar dinheiro no Brasil hoje com juros a 2,25 ao ano é difícil. As pessoas vão ter que entender mais para arriscar mais para ganhar mais. E nem todo mundo tem perfil para risco às vezes. Mas se você fizer um trabalho, um plano, onde as pessoas tenham uma visão mais de longo prazo, com certeza vai ter sucesso. É só ter paciência e disciplina. De novo, como na sua área também. O Ale, e a Maria está falando aqui que ela, como educadora, ela também defende, né, e apoia que seja feita educação financeira, né, faça parte do currículo, que a gente já conversou várias vezes isso aí na academia, né?
que nos Estados Unidos é comum a criança dentro da escola ter essa educação financeira e ela saber desde criança administrar o dinheiro. Mas ainda mais que isso, eu acho que dentro da educação a gente precisa ainda colocar muitos valores e que a educação financeira ainda precisa fazer parte dela, né? Porque não, eu imagino a dificuldade que é você falar hoje de dinheiro para uma. Porque o estado de São Paulo ainda não é a realidade do Brasil, infelizmente, né? A gente trabalha muito aqui, mas a gente consegue conquistar alguma coisa com bastante esforço, mas em outros lugares, ainda mesmo trabalhando muito, você não tem opções, né? Você pega o Nordeste, aquela região, né, mais isolada, assim. Mas eu também, a gente conversou bastante sobre isso na academia, né, Lê? Sobre essa gestão financeira desde criança, né? Esse ano o Brasil ia implantar um programa de educação financeira em todas as escolas públicas, tá? Foi adiado, como muita coisa foi adiada, né? Mas é um movimento, porque se a gente comparar, o Brasil está lá embaixo no ranking de educação financeira. O longo prazo para a gente, e isso é muito ruim, para o brasileiro é 2 anos. O brasileiro não tem paciência, ele desiste muito fácil de tudo e principalmente de guardar dinheiro por muito tempo. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos o longo prazo deles chega a 100 anos. Mas qual que é a lógica de você guardar dinheiro por 100 anos, por gerações? A lógica é que existe um negócio que se chama matemática, juros compostos, que segundo Einstein, se vocês digitarem no Google, aí, é a maior força do universo, né? E se você, que no começo você não percebe, mas lá a linha ao longo do tempo, ela é totalmente a seu favor, onde você pode gerar uma riqueza com juros compostos, mesmo que seja pouquinho por mês ou por ano, e isso lá na frente vai te trazer um benefício absurdo, né? O americano, como o brasileiro hoje, ele não pode depender do governo, né? Quem conhece os Estados Unidos vai para lá, vê aquele monte de velhinho, tadinho, trabalhando nos parques, na portaria, no caixa de supermercado, porque quem não se planeja lá vai ter que trabalhar até morrer. E é o que está acontecendo no Brasil, só que ninguém enxergou isso ainda. Pouca gente enxergou, né? Não é que ninguém, pouca gente enxerga isso. Se a gente não fizer a nossa parte, nós vamos morrer na fila de um hospital público, talvez, enfim, por toda a complexidade que existe no Brasil, dificuldade. E talvez quer dizer, não faz sentido, né, a gente pensar em tudo isso. Então, se a gente pensar que 10, 20 anos para nós é longo prazo, para o americano não é nem fichinha. A criança nasce nos Estados Unidos, o avô já está guardando dinheiro, é cultural, né? E eles têm essa questão, por exemplo, quem trabalha nos Estados Unidos, eles não abrem mão, eles têm um plano de aposentadoria que ninguém abre mão disso. O cara pode perder a casa dele, mas da aposentadoria ele não mexe nunca. É incrível a cultura deles, né? É o plano 401, acho. 41K. É um 401K que chama nos Estados Unidos. É um plano de aposentadoria individual, que você faz aquilo por 60 anos, né? 20, 30, 40, 50, 60 anos, e que o americano não arreta o pé jamais. Jamais. É o que eu falo, ele perde a casa, perde o carro, mas não perde o plano de aposentadoria dele. Então é questão cultural, né, Beto? E isso é difícil a gente mudar a chavinha aqui no Brasil, mas nesse momento as pessoas estão começando a acordar para isso, né? E eu acho que a parte da educação financeira, como eu falei para vocês, está crescendo muito nessa pandemia, e isso é muito bom para todo mundo, né? Porque para o Brasil, para um país rico, tem que ter educação financeira, né? Quanto mais gente investindo no mercado, que seja em bolsa de valores, é bom para o país, né? As pessoas dependerem menos do governo. O governo pode ter dinheiro para fazer outras coisas, né? Que não seja pagar aposentadoria, né, para todo mundo. Então, acho que é uma mudança aí de estágio que a gente está vivendo e que daqui para frente vai ser muito melhor. Ô Alexandre, você acha que no Brasil a gente consegue fazer esse plano de aposentadoria mesmo? Claro que não nesse momento de crise que a gente ainda está, todo mundo ficou muito assustado. Imagino, não falo pelo mundo, mas aqui no Brasil todo mundo ficou muito assustado. E eu vejo amigos que às vezes tinha
um plano futuro, ou tinha um dinheiro guardado a longo prazo, já tirou, né? Então a gente nem sabia quanto tempo ia ficar sem, passando por tudo isso que a gente está Aham. passando, e já se, nossa, aquele anseio de não ficar sem dinheiro e tudo. E quando isso for diminuindo aos poucos, que eu particularmente acho que não vai acabar de uma hora para outra, nós vamos levar isso por um tempo ainda, e a gente consegue sim fazer um plano de aposentadoria bacana. Olha, Beto, consegue olhando as etapas, né? Então, primeiro você vai começar o que a gente fala de reserva de emergência, né? A reserva de emergência é aquele dinheiro que você tem que ter guardado para que em momentos difíceis ou de crise você possa sobreviver durante no mínimo um período. O que é esse período? De 6 meses a 12 meses. Um exemplo, para arredondar os números e ficar fácil. Uhum. Se eu gasto 10 mil reais por mês, eu tenho que ter de 6 a 12 vezes, né, ou de 6 a 12 meses, esse valor guardado. Então, tem que ter uma reserva de emergência de 60 mil até 120 mil reais. Isso é inegociável. Eu não vou começar a pensar na minha aposentadoria antes de eu ter minha reserva de emergência, tá? Porque isso traz muito benefício no momento de crise. Vamos supor, uma perda de emprego, um acidente, alguma coisa, isso dá tranquilidade para o indivíduo ou para a família, colocar a vida em ordem sem ter que no dia seguinte sair procurando dinheiro para pagar a conta, vamos dizer assim. Então, uma vez que você forma essa reserva, essa caixinha da reserva de emergência, você tem planos, né, como foi falado, os planos de médio prazo e de longo prazo. Uhum. Então, a partir desse momento, você pode sim começar a diversificar seu dinheiro, buscar alternativas de investimento para a caixinha de médio prazo, que é uma caixinha dessa, um plano que eu tenho de comprar uma casa na praia, um plano que quero, sei lá, dar uma volta ao mundo, quero estudar fora ou levar meu filho a estudar no exterior. Então, esses são os planos aí de médio prazo. E o plano, a terceira caixinha, que é o plano de longo prazo, é o plano da liberdade financeira, que a gente fala, da aposentadoria. Então, não dá para começar a guardar dinheiro para aposentadoria e eu não tenho essa reserva de emergência. Porque vai chegar na crise, se eu não tiver aqui, eu vou ter que mexer aqui. E essa última caixinha, se eu mexer, pode doer. Porque isso aqui tem uma série de fatores de risco que não é um dinheiro para você usar no curto prazo. Uhum. Entendeu? Então, de novo, planejamento e organização financeira, né? A gente volta de novo ao começo da esteira, né? Se você tiver tudo organizado e planejado, você consegue trabalhar nas três caixinhas de uma forma muito boa e que, inclusive, você consiga enxergar que vale sim a pena guardar dinheiro lá para o futuro, né? Então, esse processo aí é natural e dá para lógico que dá para todo mundo fazer, mas muita gente não tem conhecimento e não tem tempo para fazer, né? E aí entra um pouco do papel do Alexandre ou do médico, né? Se eu quero lá, tenho um problema de saúde especificamente, que eu tenho um problema de rim, eu tenho que me tratar, eu vou ter que gastar, vou ter que ir no médico, para chegar lá na frente e não morrer do problema do rim tão cedo, talvez, né? Posso, se eu me cuidar agora, eu vou chegar muito bem lá, mas eu vou ter que gastar para cuidar desse meu problema, né? Então é um pouco isso, Beto. Acho que serve para todo mundo, né? Muita gente fala, o Alexandre só atende gente rica. Não, eu atendo pessoas comuns, casais hoje que estão aí com 25 anos casando, já querendo projetar, falando assim, olha, quando eu chegar nos 60 anos, eu quero cuidar que o dinheiro faça minha vida, pague todas as minhas despesas e ainda sobe para fazer o que eu quiser da vida, né? Como que um casal de 25 anos pensa em 25, 30 anos, 35 anos, né? Onde que eles viraram essa chave? Às vezes, por ter passado por alguma dificuldade muito difícil na família, tem um exemplo muito ruim, às vezes, de pai e mãe. Então, as pessoas que passaram por algum perrengue, normalmente, ou que passam por perrengues, acabam tendo uma visão muito mais de longo prazo para não repetir aqueles erros que ele viu e sentiu na pele, às vezes, né? Então, dá para qualquer um fazer. Eu acho que quanto mais novo, voltando à história do Einstein dos juros compostos, muito mais fácil. O seu esforço de poupança vai ser muito menor, né? Porque você tem o tempo a seu favor, né? E os juros compostos no tempo vai te deixar muito rico, né? Vamos falar assim. Uhum. Não sei se fui claro, Não, mas... foi sim, foi sim. Eu acho que o papel do planejador financeiro é muito importante, né? E falando agora por experiência própria mesmo,
tudo que a gente viu nesse ano e meio, um ano e pouco que você está com a gente lá, e de como mudou nossa visão, principalmente de negócio, que não foi no primeiro momento o objetivo nosso, né? Mas que a gente viu a importância de, para a gente ter uma saúde financeira adequada, familiar, a gente tinha que primeiro mexer e adequar o nosso negócio. E foi sensacional. Então a gente colocou a casa em ordem, ainda estamos trabalhando junto, né, Lê? E aqui dentro de casa a gente consegue ter uma segurança muito maior. E É, eu falo, viu, Ale, que nos deu uma tranquilidade muito grande a gente tá passando por tudo isso equilibrado, né, de uma maneira equilibrada financeiramente, do que a gente estaria passando se não tivesse tido todo sim. esse contato com o seu trabalho, né, É, nesse período que passou aí. Beto, é a questão de você identificar a necessidade, né, Beto? Eu falo que todo mundo tem necessidade, mas muita gente não pensa nisso, né? A gente tem essa mania de que, não, deixa a vida me levar, lá na frente eu me preocupo, sendo que ali na frente passa muito rápido, né? Eu dou um exemplo, já entregando um pouco a minha idade, né? Se quem viu isso é uma referência, por exemplo, o Ayrton Senna quando morreu, parece que foi ontem, e faz 26 anos. Dentro das minhas palestras eu falo assim, olha, se você tivesse comprado 10 mil reais numa ação de uma Vale, por exemplo, que todo mundo conhece, em 1994 até hoje você teria algo em torno de 3 milhões e meio de reais. Lógico que assim, isso não é uma sugestão de investimento, tá? Mas quem que teve paciência para deixar o dinheiro 26 anos parado ali de braço cruzado? Né? Então, o que eu falo, o tempo a favor dos juros aí, né? O tempo ele vai corrigir essas distorções na economia, nas finanças, o tempo corrige esses períodos de crise. Né? Uhum, Você tem um período de subida, uma queda, de repente volta a subir de novo, queda, de forma que a curva acaba sempre sendo ascendente, né? uhum, Porque o mundo cresce. Hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas, daqui a 20 anos nós vamos ter 15 bilhões de pessoas, não sei lá. Então, o mundo não vai acabar se não tiver uma catástrofe natural. Um meteoro, sei lá, um tsunami que vai acabar com o litoral do mundo inteiro, né? Aí é teoria do caos, né, Beto? Se a gente pensar na teoria do caos, você não faz nada. Você cruza o braço e fica vendo, esperando o mundo acabar, né? é isso aí, Eli. Então dá para todo mundo planejar assim, independente de quem for. Ah, mas eu ganho pouco, não tem problema. Eu conheço gente que ganha, uma pessoa que veio me procurar que ganhava R$ 1.800 por mês e guardava 500, Beto. E ao passo que gente que ganha 50, 100 mil não gasta, não guarda nem R$ 500. Gasta mais, né? Gasta 10 mil a mais. Quem que é mais rico? Quem que vai ter alguma coisa lá na frente? Aquele que guarda 500, que ganha 2 mil e guarda 500, ou aquele que ganha 100 mil e não guarda nada? É verdade. Quem que vai ter mais coisa? Então é isso. Eu estou só preocupado com o tempo. Meu assessor aqui, que é meu filho, já veio mostrar uma plaquinha que a gente tem menos de 10 minutos agora. Eu sei que o Instagram cai, né? Falei, eu acho que a gente falou os pontos principais aí. Acho que como vai ficar gravado a live, se você pudesse ali deixar o seu contato e até a nova página, toda a sua proposta nova, para que as pessoas que assistam Sim. agora ou que posteriormente possam depois procurá-lo. E Tá. eu, bom, sou super fã, né? Sugiro aí de Eu carteirinha, que né? agradeço a confiança. Então vamos lá. Eu tenho esse projeto, eu tenho uma empresa de planejamento financeiro, tá? Que se chama BQFA, um nome meio esquisito aí, mas enfim. Eu tenho contato. Essa é onde eu atendo mesmo, pessoas e famílias, tá? E eu tenho um projeto de educação financeira que dentro dessa pandemia a gente criou, que é através de um canal que chama Finanças em Ação. A gente está começando pelo Telegram e muito em breve a gente vai estar liberando o Facebook, Instagram, que já está liberado, na verdade, né? A gente já tem postado algumas coisas e um canal no YouTube que a gente vai começar a postar vídeo, que é muito legal porque a gente tenta trazer as coisas do dia a dia para as pessoas. A gente optou por fazer no Telegram e não no WhatsApp, porque o Telegram ele é mais seguro em termos de informação. Ninguém vê telefone de ninguém, ninguém vê nome de ninguém. É um canal fechado, né? Um canal empresarial.
Então, ali dentro, eu abasteço de informação todos os dias, informações relevantes para o nosso dia a dia, de forma que também ninguém pode responder ali. As pessoas só recebem aquela informação, mas coisas que não viram um tumulto, né? Às vezes como vira um grupo de WhatsApp. Ali a pessoa recebe uma informação mais rápida mesmo, né? Do dia a dia. E depois o canal do YouTube vai ser onde eu vou falar, dar mais palestras, vamos dizer assim, né? Aulas ali, que vão ser vídeos mais demorados, mas que provavelmente a semana que vem a gente deve começar com o canal no YouTube também. Legal. Então, esse projeto de Finanças em Ação nasceu agora durante a pandemia. Eu acho que hoje não dá para ficar fora das mídias sociais. Eu falo, ainda estou aprendendo, tá? Então, quem entrar lá no canal no Telegram, não dá risada dos meus vídeos lá, que eu sou economista, não sou comunicador, tá? Mas assim, eu tento passar alguma coisa que as pessoas possam usar no dia a dia, tomar alguma decisão. E quem tiver dúvidas, Beto, eu passo depois, se você tiver contato com as pessoas, passar meu telefone, meu WhatsApp, né? Eu converso com muita gente por hoje WhatsApp durante o dia, que é o canal mais fácil de me achar. Ou através do e-mail da BQFA. A gente tem um e-mail que é o contato@bqfa.com.br. É bola, queijo, faca, amora. BQFA. Bola, queijo, faca, amora.com.br. É contato@bqfa.com.br. Muito bom, Ale. Queria agradecer muito você aí por... Agradeço o convite aí, Beto. Acho que o papo é muito extenso, a gente podia ficar falando aqui 5 horas em seguida e nem acabar. Falei, mas eu acho que nada acontece por acaso, né? Desde o começo, quando a gente foi montar o Espaço Elo, a primeira pessoa que atendeu a gente no Sebrae foi a sua esposa, a Tatiana, né? Sempre acolheu a gente muito bem e foi o primeiro passo para o que a gente tem hoje lá, as ideias e toda a proposta que nós aprendemos com ela lá. E depois, ao longo de tudo isso, a gente conhecer você. Então eu falo que o universo conspira a favor para as coisas andarem bem, né? A Tatiana daqui a pouco vai me ajudar a fazer live, porque ela que coordena meu orçamento hoje, né? Ela que cuida das finanças, da empresa, da casa, agora do canal, né? E ela aprendeu muito com isso. Eu acho que ela tem muito para compartilhar, principalmente com as mulheres hoje, que eu atendo muitas famílias onde as mulheres encabeçam essa parte de cuidar das finanças mesmo, porque às vezes o marido não tem tempo, enfim. Ou mesmo quando os dois trabalham, a mulher encabeça também. Então, acho que isso é muito legal. Está mudando muito no Brasil isso, para um efeito de comparação. Até na Bolsa de Valores, o crescimento de mulheres que atuam na Bolsa hoje, que compram ações, cresce muito mais do que o de homens. Então, acho que isso é uma coisa que as mulheres aí comecem a apertar o calo dos maridos, porque às vezes também os maridos não se preocupam com a questão financeira e tem que se preocupar. Eu acho que a gente tem que defender a nossa caixinha ali, né? Não deixar vazar dinheiro à toa. Então, em breve, a Tati vem dar umas aulas aqui para me ajudar. Muito bom, Ale. Queria agradecer você, agradecer a Tati, o Luca aí por ter ajudado a gente no tempo. E que a gente... E o pessoal que está assistindo a gente, fica ouvindo aqui terceiro tempo falar sobre dinheiro não é muito fácil, mas acho que é o primeiro passo que eles estão dando. Nem fale, Ale. E se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer outras aí e a gente falar de alguns temas específicos, um dia falar de bolsa, um dia a gente falar um pouco de economia, talvez mais a curto prazo. E é legal a gente ter dado esse primeiro passo aí. É isso aí, Beto. Parabéns pela iniciativa aí. Muito bom. Tamo junto. Prazer ter você com a gente. Então, obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Valeu, Ale. Um abraço. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Então, eu queria agradecer a todos. Estamos no tempo certinho aqui, 20 segundos para terminar. Semana que vem a gente vai planejar um outro convidado de peso aqui para a gente bater um papo, tá bom? Valeu, galera. Obrigado. Boa noite a todos.